Eu não poderia começar o ano de 2026 da melhor forma, falando sobre mentalidade, principalmente sobre o meu emagrecimento, que é algo que vocês têm me perguntado muito, que eu tenho recebido muitas mensagens em todas as minhas redes sociais quanto a isso, principalmente porque foi sem uso de medicamento, Mounjaro e adjacências, foi literalmente pela força da mente. E eu quero falar sobre isso com vocês de forma muito resumida, prática, o que eu fiz, o que foi o meu start para que isso acontecesse na minha vida. Primeiro eu quero deixar claro que eu não vou abrir muitos números, porque cada um tem uma altura, eu não sou nutricionista, não sou médica, eu vou falar aqui com base na minha experiência, a fim de te inspirar, ter um ano transformador na sua vida, assim como o ano de 2025 foi na minha. E eu já tô colhendo muitos frutos disso, eu fico muito feliz e eu espero te inspirar de alguma forma positiva, né, claro, para que você venha fazer essa transformação na sua vida também. Então foi algo que eu já queria vencer há muitos anos na minha vida e que eu me sentia muito frustrada por não conseguir e que finalmente eu consegui. Então eu quero abrir aqui nesse vídeo para vocês. Primeiro ponto. Eu casei com 23 anos e logo depois que eu casei, eu engordei 14 quilos. Então eu casei dentro do meu peso normal, pra minha estatura, enfim, tudo direitinho. E depois que eu casei, eu engordei 14 quilos. E nisso, eu fiquei longos 7 anos nesse sobrepeso. Eu estava com obesidade em algum nível, que eu não vou me lembrar agora, né, mediante aos médicos que eu fui. Na minha adolescência, eu fui uma adolescente ativa na academia, ao ponto de treinar 2 vezes no dia. Então, eu sempre gostei de me cuidar, sempre gostei de me olhar e me sentir bem comigo mesma, de me reconhecer. E há muito tempo isso não acontecia comigo. E aqui, gente, eu não vou dar só o foco em magreza, eu vou dar o foco em saúde também. Não sendo hipócrita, eu estava me sentindo muito mal com o meu corpo, eu como mulher, aquela coisa de comprar roupa e não se sentir bem, me olhar no espelho e não me sentir bem, mas aqui eu também quero falar de saúde. Então, durante os 2 anos pra cá, desde 2023, por aí, eu comecei a me sentir muito mal e a me criticar muito, porque às vezes, erroneamente, eu pego muito pesado comigo. Eu sou uma pessoa muito crítica comigo mesma. Eu me cobro muito. E eu me cobrava muito, porque como eu vivo a palavra de Jesus, eu sabia que eu estava errada. Eu sabia que eu não estava dominando as minhas emoções, eu sabia que eu não estava conseguindo vencer um domínio próprio, por exemplo. Então, por incrível que pareça, a parte estética, claro, me incomodava, mas a parte espiritual me incomodava muito mais, porque eu sabia que eu não estava seguindo uma orientação de Jesus, né, quanto ao domínio próprio. Enfim, a gula também, que é um pecado que infelizmente foi normalizado no meio cristão. Palco para outros vídeos, mas enfim. Até que no início de 2025, eu fui ao médico, enfim, num exame de rotina, e eu fui diagnosticada com algo. E eu fiquei muito em choque com aquilo que eu não esperava, não me sinto bem para abrir aqui, então por isso que eu não vou falar. E teria uma chance de reverter esse quadro com a inclusão de exercício físico e uma boa alimentação. E aí minha chave começou a virar, porque era algo que só dependia de mim. Eu não poderia simplesmente comprar um remédio, sabe? Então aquilo me impactou muito. E foi o primeiro baque, assim, que eu tive. O segundo foi uma amiga muito querida, Karine, que já tinha até passado por esse processo de emagrecimento também. Ela me deu um choque de realidade. Eu fui numa clínica e tal, peguei alguns orçamentos de profissionais, né, para poder me auxiliar nessa trajetória que é você entender como você vai se alimentar bem, porque não é só por magreza, porque não é só por um momento, porque se você não virar essa chave na sua cabeça, você vai ficar no efeito sanfona, e não é isso que eu queria, mais uma vez na minha vida. Até pensei em tomar remédio, cheguei aí numa endócrino, se não me engano. Ela chegou a me passar um remédio que não é esses conhecidos para tirar a vontade de doce, que meu problema era o doce. Não funcionou para mim, eu tomei 3 dias, passei mega mal. E eu comecei a chorar e falar assim, Senhor, me ensina a ser uma pessoa saudável. Me ensina como que eu posso destravar isso na minha mente, porque eu não quero passar por isso, de ficar passando mal porque eu tô tomando remédio, de ter que gastar, fazer um investimento em remédio que, tipo assim, não é minha prioridade agora, ficar gastando R$500 no mês com remédio de algo que eu sei que eu posso conseguir sozinha se eu quiser. Então me ensina a ser saudável, me ensina a fazer boas escolhas, me ensina o que eu preciso saber para poder destravar isso na minha vida. E foi exatamente isso que o Senhor fez. Então essa primeira mudança, assim, foi pelo diagnóstico. Depois foi nessa médica que eu comecei a passar muito mal, não vou lembrar o nome do remédio também, nem indicarei aqui.
E foi aí que, numa quarta-feira à noite, agosto, se não me engano, 13 de agosto, acho que foi isso, eu falei assim, acabou. Vamos ter agora uma nova Amanda, porque eu não quero mais isso pra minha vida. Eu acabei de comer uma pizza em plena quarta-feira à noite e decidi isso pra minha vida. Então, assim, não foi nada milagroso e eu decidi, depois que eu tomei a consciência de que eu iria mudar, a não contar pra ninguém, nem pro meu marido. Foi algo entre eu e Deus. Então, nesse mesmo período, o Senhor me orientou a tirar 40 dias off do Instagram, então fiquei 40 dias sem postar nada nos stories. Foi um momento assim que eu me resguardei, que eu entendi o porquê que eu estava querendo fazer aquilo, se não era para mostrar para os outros, se não era para algo externo. E eu posso falar para vocês assim, para vocês que isso foi fundamental. Eu entender o porquê que eu gostaria de me transformar em uma nova pessoa, em ter essas mudanças. Porque hoje, infelizmente, a maioria das coisas que nós fazemos ou temos na nossa vida é para mostrar para os outros. E assim, eu posso falar para vocês que é algo inteiramente por mim. Por isso que eu não tive pressa. Quem olha pra mim hoje fala que foi muito rápido, que eu emagreci muito rápido. Muitas pessoas acham que eu tomei remédio. No início eu fiquei super chateada com isso, mas depois eu entendi porque eu fui também me transformar numa era muito difícil, onde todo mundo toma remédio. Então, no início me senti invalidada, mas depois eu percebi que não. E que tá tudo bem, o problema está nos outros. Eu sei da minha verdade, eu sei o que eu fiz, eu sei que eu não preciso mentir. Se eu também tivesse usado, eu falaria aqui nesse vídeo, por exemplo, sem problema algum, com acompanhamento médico sempre, porque saúde é coisa séria e as pessoas estão negligenciando isso. Mas, enfim, de forma resumida pra vocês, eu decidi isso e eu vivi o meu primeiro mês, assim, sabático. Só eu e Deus. Decidi não contar pra ninguém, não compartilhar com nenhuma amiga e nada, porque no fundo eu tinha medo de me frustrar, de mais uma vez não dar certo aquilo que eu tinha planejado. Então eu acredito que essa minha primeira ação de entender o porquê que eu estava fazendo aquilo e não contar para ninguém foram primordiais para eu obter sucesso. Então, essa vai ser a primeira parte do vídeo falando sobre o meu emagrecimento. Eu tenho muitas coisas para falar para vocês. Então, se vocês querem mais vídeos como esse, comente aqui abaixo. E em breve eu solto aí a parte 2 para vocês.